Entender o Carnaval. Acabando os bonequinhos! Oi gente, tudo bem? Então, vamos para mais um vídeo e nessa apresentação a gente vai conversar um pouquinho sobre outras fantasias específicas, tá? Desde já eu agradeço a vocês a audiência e a quem tem gostado dos nossos vídeos, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Bom, então a gente vai continuar falando sobre figurinos carnavalescos, croquis e fantasias, e de um elemento que a gente não falou ainda. Eu vou entrar falando desse elemento, que é o resplendor. Resplendor é aquela peça que fica atrás da fantasia, apoiada na gola, e que ela tem, vamos dizer assim, duas utilidades. A primeira é que ele emoldura a fantasia, emoldura a cabeça do desfilante, né? E isso de uma forma artística. E a segunda é que ele dá volume e altura à fantasia, tá? Ele vai colocar um volume extra de mais ou menos ali, vamos dizer que 50 centímetros acima, em média, na figura humana do desfilante, tá bom? Esse resplendor, como a gente já disse anteriormente, ele está apoiado por uma cadeirinha que é encaixada nas costas da gola, tá bom? Tem exemplos, eu vou deixar exemplos em foto aqui, e vou deixar também uns sitezinhos nas referências que mostram como são esses elementos de ferro que montam o resplendor, que servem de base para o resplendor. O importante é que ele é para ser utilizado quando necessário, tá bom? Não adianta você colocar um resplendor só fora a ala de passistas, porque ali o resplendor vai ajudar na acentuação do movimento corporal da passista, da dança. Mas nas outras fantasias, se ele não for necessário, não coloque. Trabalhe o volume, a altura, com cabeça, tá? Com chapéu, com adereço, ou até com adereço de mão, que é mais confortável, para você mexer e dar a sensação de movimento. Porque o resplendor, ele de certa forma, ele é um peso a mais nas costas do desfilante. E dependendo do que você coloque nele, é um peso extremamente desconfortável. Tá bom? Bom, então continuando a falar sobre o restante das fantasias. Fantasia de bateria e passistas. Esse figurino, quando você for desenhar o croquis, você tem que pensar duas coisas. Primeiro, para a bateria, quanto menos elemento extra ao corpo, melhor. Tá? É a fantasia mais justa possível, ou se você quiser dar uma crescida de cabeça, ok, contanto que não fique pesado, mas com a menor quantidade de elementos laterais, ou que passem o tamanho, a largura do corpo, ou que tenham muitos adereços, porque isso não pode prender no instrumento, para não atrapalhar o desfilante, tá? O ritmista, para que não venha atrapalhar o ritmista, tá bom? A movimentação dele. Não só a movimentação dele quando toca, quanto a movimentação da bateria quando entra no recuo. Tá? Porque eles se juntam mais, então tem que ser tudo feito muito rápido e ensaiado direitinho. Não pode ter nada que prenda um elemento no outro e dê uma confusão ali. Júnior Lopes, que é uma das pessoas que assiste o nosso canal, havia perguntado sobre o momento de colocar a bateria no desfile e como é que fica essa leitura de fantasia dentro do desenvolvimento do enredo. Bom, a fantasia de bateria e a de passistas, ela entra no desenvolvimento como qualquer outra fantasia, seguindo a linguagem didática. A peculiaridade dela é que, quando passa na avenida, a escola toda, ela deve estar sempre colocada, geralmente da metade para trás da escola. Ou você pergunta para o diretor de harmonia e diretor de carnaval onde eles preferem a bateria. Se ninguém falar nada, ninguém tiver um dado fechado, sempre da metade para trás. Por quê? Porque da metade para frente você entende que a bateria está... Desculpe. Por quê? Porque da metade para frente, num desfile normal, quando a bateria sai do primeiro recuo e entra no lugar dela, ela vai seguir com a escola e vai passar por todos os módulos de avaliação. Sendo que no recuo dela, ela já está próxima do último módulo de jogadores. Então o jogador já entendeu aquela fantasia dentro do contexto de enredo. E a ala que vem atrás é a de passista, que ocupa o lugar dela. Tá bom? Depois ela sai dali no final do desfile e acompanha até cruzar a linha de término de desfile. Passistas. Fantasia de passista, o mais confortável e com todos os
elementos que favoreçam a dança, que favoreçam mostrar o movimento do corpo e de preferência com a maior leveza possível. Ou seja, é a fantasia que você pode explorar muita pluma, muita pena, ou muito elemento de babado, muito elemento esvoaçante, o que você quiser colocar, tá? Mas que facilite ou que demonstre melhor o movimento do corpo da passista ou do passista. Outra ala também tem figurino específico, compositor. Compositor não veste fantasia, veste uma roupa, um figurino específico. Tá? Que geralmente a galera gosta muito de colocar algo mais próximo ao malandro carioca. Tá bom? Mas aí você dá uma análise no que a escola usou nos últimos anos para você não ficar repetindo o mesmo modelo, tá bem? E geralmente esse figurino também, quando você for desenhar o croquis, ele costuma ter a maior proximidade à cor da escola. Tá? Da mesma forma, velha guarda. Velha guarda é de bom tom que você vá até os mais antigos da velha guarda e conversem como a velha guarda gosta de sair. Geralmente uma roupa meio que padrãozinho, vamos dizer assim, de velha guarda é você ter um terno para os senhores e um tailleur para as senhoras. Tá? E aí você vai fazendo variações disso. Em algumas escolas elas não gostam do tailleur, mas elas gostam de uma blusa mais confortável, de viscose, seda, um pano mais confortável e uma saia. Pode ser também um vestido, um chapéu. Geralmente todos eles usam um chapéuzinho, ou chapéu para os homens e um arranjo de cabeça para as mulheres. Ou seja, também é uma roupa, não é uma fantasia. O figurino deles é o figurino de desfile. Tá? Compositores e velha guarda, figurino de desfile. Não é fazer um croquis para a fantasia. Comissão de frente. Comissão de frente, o carnavalesco ele pode até ter uma ideia da comissão de frente, já desenhar, dependendo de que grupo seja, desenhar croquis de comissão de frente, tá bom? Mas ele sempre tem que se preocupar com a ideia que o coreógrafo quer utilizar para desenvolver o seu trabalho na comissão de frente. O carnavalesco já pode ter um entendimento do que ele quer representado na comissão de frente. Então ele pode sentar com o coreógrafo e dizer, olha só, eu gostaria que fosse mais ou menos isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? A comissão vai representar isso, isso e isso. E o coreógrafo vai ter liberdade para criar o que ele quiser. E aí, junto com o carnavalesco, eles vão ali cortando umas arestas, aprimorando algumas coisas, entendeu? E não só em termos de croquis de figurino, tá? Isso aí vai também tripé, se vai utilizar um elemento cenográfico ou não, como vai ser esse elemento, como pode ser construído. Tá? A harmonia desse elemento da comissão para a frente da escola, tudo isso é criado compartilhado, né, entre carnavalesco e coreógrafo. Tá? Isso no universo perfeito. Há momentos em que você não tem um coreógrafo que tem essa ideia, esse ideal de criatividade para isso. Você pega uma escola de grupo C, grupo D, de repente o coreógrafo está um pouco mais... tá mais distante de um profissional de dança, tá? Ou ele não tem uma formação ou algo parecido, e aí você já tem uma interferência maior no trabalho, que é para tentar focar o trabalho no que ele tem que representar. Mas os coreógrafos mais, vamos dizer assim, acostumados com o carnaval, com o desfile da escola de samba, eles já sabem o que é a coreografia de uma comissão de frente, tá bom? Então, mas o figurino, no final, ele vai ser desenvolvido em conjunto, né, vamos dizer assim, no universo de escolas do grupo especial, ele é desenvolvido em conjunto entre carnavalesco e o coreógrafo, que ele precisa atender aos movimentos de dança, aos movimentos teatralizados, se houverem, a tudo o que é necessário para fazer a coreografia acontecer. E também a gente tem os figurinos de composição. O que são figurinos de composição? São os figurinos daquelas pessoas que vão em cima das alegorias. O figurino de composição ele não é contado ou pontuado como figurino de ala. Tá? Ele é pontuado como parte da alegoria. Você vai desenhar o figurino de acordo com a alegoria. Aquilo que está presente como mensagem, como simbolismo na alegoria. Você só não pode repetir um figurino de ala na alegoria. Isso automaticamente faz você perder ponto. Ele pode até ter o mesmo motivo de referência, mas ele tem que ser construído de uma maneira diferente. Ele também não tem a obrigatoriedade de ser um figurino que tem aquelas partes padrões de fantasia na avenida, não.
Ele pode ser um figurino de uma vestimenta simples e estar carnavalizado, um determinado brilho ou elemento que puxe para o carnaval. Vai depender muito do que você está querendo mostrar naquele setor, tá bom? E assim como os figurinos de composição, também os destaques. Os destaques você tem que ter o cuidado de estudar um mapa de destaques, de verificar quantos carros a escola vai colocar na avenida, quantos destaques ela tem disponível, quantos você pode chamar por fora ou pedir para alguém chamar por fora, e saber em cada carro qual é a ordem de, vamos dizer assim, de antiguidade dos destaques. Porque o destaque número 1 da escola ele vai ser sempre, por exemplo, o principal destaque do abre-alas. Ou alguém que a escola aponte para você que vai ser o principal destaque, como de repente uma primeira-dama. Então você tem que ter sempre isso em consideração, tá? Conversar com a pessoa que supervisiona os destaques, para que ela te passe a ordem dos destaques e aí você possa construir os seus croquis. Depois que você sabe isso, você vai chamar esses destaques um por um e tentar verificar com eles qual é a facilidade de material que eles possuem. Porque muitos destaques eles já têm muito material em casa armazenado de outros carnavais em que eles guardam para reutilizar. Então você mais ou menos dá para conversar a ideia do figurino que você tem, o que o figurino representa no carro e no enredo, e ele vai te dizer como ele pode construir isso, inclusive em cores e formatos, tá? Em que tipo de pena, que tipo de material, qual altura, entendeu? E depois disso alinhavado com ele, aí sim você parte para o papel e constrói o croquis. E muito importante, saber com destaque quais são as necessidades que ele possui para fazer a fantasia dele encaixar no carro alegórico. Porque cada destaque possui um arranjo de ferro para encaixar o resplendor do destaque. Aquilo não fica nas costas da pessoa, é muito pesado. Então você tem que saber qual é o esquema de encaixe que o resplendor dele tem e o que ele vai precisar de logística na avenida, tá? Porque é uma fantasia que demanda tempo de ser montada, vestida e um cuidado para ser prontificada para o desfile. Então, e não é uma, duas no carro, às vezes são 5. Só que, da mesma maneira que você tem essas 5 fantasias sendo prontificadas, você tem as composições entrando no carro, você tem os movimentos de talha, tem a manobra dos carros, isso tudo tem que ser muito bem feito. Então, quanto mais você, como projetista dessa roupa, facilitar, junto com o diretor de carnaval, a colocação desse destaque no carro, melhor. Você contribui para que o seu desfile não tenha problemas. Tá bom? Eu não sei se você reparou já, até esse momento, a quantidade de figurinos ou de croquis que é necessário ser desenhada durante um projeto de carnaval. Tá? Só para você ter uma noção, você pode chegar em média, num grupo especial, de ter que desenhar 80 figurinos. Tá? Os figurinos de comissão de frente, se forem um diferente do outro, vão somar. Os destaques são um diferente do outro, você tem aí 3 ou 4 por carro, vamos dizer no especial 6 carros, sendo que o abre-alas é um carro acoplado. Fora todos os outros figurinos, os destaques de chão também são outro figurino, um croquis diferente para cada destaque, rainha de bateria, musas, ou seja, você fica aí em torno de 80 figurinos, tá? Num desfile. E isso a gente está falando só de figurino, ainda não começamos com alegoria e adereços. Bom, gente, então por hoje, gente, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Quem quiser mais alguma informação, pergunte, por favor, nos comentários que eu vou responder, tá ok? Júnior Lopes, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá bom? E em algum local desta tela a gente vai ter o sambinha de hoje, que é de 1993, Salgueiro. Peguei um Ita no Norte, um grande enredo, um grande carnaval e um grande samba. E, ao que eu me lembre, é o último refrão de samba enredo que a gente observou, que eu tenho em memória, né, que foi cantado nas torcidas de time de futebol, no Maracanã. Era comum a gente ver sempre refrões de samba sendo cantado pelas torcidas, né? E eu acho que esse aí é o último que eu tenho memória de que, mais ou menos, acho que é o último que eu vi cantado nas torcidas do Maracanã. Então, de novo, se gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal e muito obrigado pela sua audiência. Bye, bye.